nossos pensamentos, fechar os nossos olhos por alguns instantes. Aproveitar esse ambiente que foi preparado para todos nós, pelos bons amigos espirituais. Agradecer também a Denise, as canções, que também colaboram e ajudam muito na harmonia do ambiente. E com toda a tranquilidade do mundo, deixando as nossas dificuldades lá fora. Não vamos trazê-las nos nossos pensamentos e sentimentos. Vamos buscar aqui, nesse ambiente, o melhor que a espiritualidade nos preparou. O amor, a esperança, a harmonia, a tranquilidade. Esse é o pão espiritual que todos nós precisamos para alimentar os nossos espíritos, as nossas mentes, para que possamos vencer as aflições da vida diária, vencer a nós próprios, vencer os nossos obstáculos, as nossas barreiras, as nossas dificuldades, e encontrar em nossos corações essa paz, através da boa inspiração dos nossos mentores espirituais. Que Jesus nos abençoe abundantemente a cada um de nós. Hoje nós temos a alegria de receber o Ricardo Galdino, que vai falar sobre a porta estreita. Seja bem-vindo, Ricardo. Fique à vontade. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Agora sim, boa noite. Como sempre é um prazer estar aqui com vocês, e hoje a palestra é através da USE, né, que é a União das Sociedades Espíritas aqui de Americana, Nova Odessa e Sumaré. Né, a gente tem uma programação de palestras onde os palestrantes, né, os expositores, eles visitam as casas aqui da região, né, uma forma que a gente tem de fazer um intercâmbio, conhecer o movimento, é sempre bem bacana. Eu gosto de salientar esse trabalho que é realizado, né? Apesar que hoje eu também tenho atendimento, então eu já passei ali na frente, peguei a minha senha, né, vou fazer a palestra e depois eu vou para o atendimento. Bom, hoje nós vamos falar sobre a porta estreita e, como sempre, eu vou começar com um trechinho do Evangelho para a gente poder conversar a respeito desse tema. Tá? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Esse trecho está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, itens, versículos de 13 a 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas vossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Esse trecho está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 23 a 30.
como está bem salientado no Evangelho segundo o Espiritismo, tem certos trechos do Evangelho ou certas falas de Jesus que, a princípio, parecem ser assim incompreensíveis, né? Ele nos dá certas ideias de quão difícil a nossa vida, ou que seria quase impossível alcançar essa felicidade ou a salvação, como queiram dizer, né? Então, Jesus ele coloca muito enfaticamente essa nossa condição de aprendizes, né? Então, como em outros trechos, né, como ele fala, por exemplo, da questão do rico passar pelo buraco da agulha, que é mais fácil um rico passar pelo buraco da agulha do que se chegar ao reino dos céus, do que ele entrar no reino dos céus, né? É uma frase que é muito forte, né? Parece que ninguém pode ganhar dinheiro, ninguém pode acumular nada, porque não vai encontrar essa felicidade, né? E não é exatamente isso que ele quer dizer. E aqui, nesse trecho, também ele nos fala a respeito dessa questão da porta estreita, e parece que é tão difícil para que nós consigamos passar por essa porta mais larga, pelo caminho esse caminho mais largo, e a gente não vai conseguir encontrar essa felicidade dentro do nosso mundo, né? Algo que é muito importante de nós lembrarmos é que nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? Isso lembrando um pouquinho daquilo que nós estudamos na doutrina espírita, está lá no Livro dos Espíritos, também está no Evangelho. Eu vou até falar um pouquinho a respeito disso para vocês, sobre as diferentes categorias de mundos habitados, né? Então, a gente tem os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana, né? Os mundos de expiação e provas, que é o mundo onde nós estamos encarnados nesse momento, onde domina o mal. Olha só, ele é bem enfático, não explica mais nada, simplesmente fala que é um mundo onde o mal domina. Depois nós vamos ter os mundos de regeneração, né, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Né? Nós queremos chegar a esse mundo de regeneração, aurimos essa vontade, e a gente pode deixar esse mundo de provas e expiações para chegar no mundo de regeneração, né? E existem os mundos celestes ou divinos, habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias, né? Então a gente vai encontrar essa explicação lá no Evangelho, no capítulo 3. Então nós vivemos num mundo que ainda é bastante complicado para todos nós, mas que ele reflete um pouquinho do que nós somos, né? Da nossa natureza ainda. Então é um mundo muito material, é um mundo onde nós vamos encontrar problemas como as doenças, nós vamos ainda encontrar a morte como algo que nos traz um certo medo, porque nós ainda não conseguimos compreender totalmente o que seja essa nossa essência espiritual, ou o que é o mundo espiritual. Nós estamos aprendendo o que é isso. Então, essa ideia ainda nos gera um certo terror, um pouco de medo. Então, as pessoas vão, aos poucos, aprendendo isso, e, nesse sentido, a doutrina espírita nos ajuda demais a compreender o que é a nossa vida, o que é o nosso trabalho aqui dentro desse mundo, e por que nós não devemos ter essa preocupação com o mundo espiritual, ou com a nossa passagem com o mundo espiritual, porque nós estamos aqui num aprendizado, estamos aqui estagiando nesse mundo, e a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, né? Mas esse mundo ainda precisa ser construído, né? Desde que os primeiros espíritos começaram a se encarnar aqui nesse mundo, ele é um mundo que foi construído. Nós precisamos realizar muitas tarefas aqui,
nós precisamos fazer crescer o nosso conhecimento, né, para que nós pudéssemos viver de uma forma melhor, de uma forma mais confortável, né? E assim surgiram as ciências, nós pudemos realizar vários trabalhos e ter um pouco mais de conforto, nós podemos realizar obras fantásticas dentro da medicina, obras de engenharia, coisas que fazem com que o nosso mundo hoje seja muito melhor do que era antigamente. Nesse sentido, né, que a espiritualidade fala que nós somos co-criadores, né? Deus nos colocou nesse mundo e nós vamos, de alguma forma, adaptando ele para que nós possamos viver melhor. Só que, ao mesmo tempo, nós, dentro da nossa ainda imperfeição, carregamos sentimentos que são ruins, sentimentos que são difíceis de ser deixados de lado. E essa questão da materialidade, ela nos chama muito a atenção, né? Então, fazer esse trabalho de aprimoramento espiritual ao mesmo tempo em que nós concorremos com as coisas materiais, ela acaba sendo uma tarefa realmente bastante difícil, né? Então, eu queria dar um exemplo, contar uma história. Talvez eu já tenha contado ela aqui. Tem uma blogueira famosa que eu sigo, né, porque ela antigamente falava sobre corridas e tudo mais, depois ela mudou, mas ela passou por uma situação bastante interessante na vida dela, muito marcante, e que ela conta num livro, né? Então ela saiu da internet para colocar essa história num livro, é muito legal. E ela teve câncer numa certa fase da vida dela, muito jovem ainda. E ela passou por essa doença, ela tratou e conseguiu se curar, né? E ela voltou à rotina dela, de atividades, do trabalho dela, atividade física e corridas e tudo mais. Só que depois de um tempo, a doença voltou, né? E a doença voltou de uma forma muito agressiva, né? Parece que isso acontece normalmente, né? E tem um detalhe em relação a isso, né? Quando ela ficou doente a primeira vez, ela tinha acabado de colocar uma prótese nos seios, né? Ou seja, ela estava bonitona do jeito que ela sempre quis na vida dela, né? Tá além da forma física, né? Tá do jeito que ela gostaria de ser. E aí a vida chega e dá um tapão nela, né? Ela mostra que as coisas às vezes não são da forma como nós queremos, né? A gente não vou entrar no mérito disso, mas algum motivo para isso ter acontecido existe. E naquele momento da recaída da doença dela, ela se consultando com o médico, né? E o médico, acho que de uma forma muito, talvez uma pessoa mais espiritualizada, né? Falou para ela assim: olha, a gente vai tratar a sua doença, mas antes da gente tratar, seria interessante você resolver alguma coisa que você tem na sua vida. Você tem algum bode na sua vida, alguma coisa que não está bem resolvida e que, se você não fizer esse trabalho, não adianta, porque você não vai se curar, né? E aí ela fez uma revisão, né, da vida dela, e realmente ela tinha um problema muito sério. E o problema muito sério era com o pai dela, né? Era com o pai dela, que era uma pessoa autoritária. Ela teve muito problema de relacionamento com o pai. E ela era muito magoada com o seu pai. Só que o que ela ia poder fazer, né? Porque o pai dela já tinha desencarnado. Então era uma situação complicada para ela. Mas, de alguma forma, ela conseguiu analisar esse relacionamento que ela teve com o pai. Ela analisou a forma como o pai pensava e tudo mais, e começou a refletir que tudo o que aconteceu, a forma como ele procedia, na verdade, ele sempre pensava no bem dela, né?
Ela poderia até não concordar com o que ele fazia ou a forma como ele fazia, mas ele sempre pensou no melhor para ela. E foi dessa forma que ela conseguiu perdoar o pai, né? Ela realmente tirou aquilo da cabeça, da consciência dela e perdoou realmente o pai. E a partir daí ela conseguiu se tratar e se curou e está super bem até hoje, né? Então, essa é um exemplo da porta estreita, né? Conviver com a mágoa, deixar as coisas debaixo do tapete, isso aí é fácil para a gente. Essa é a porta mais larga, né? Mas você fazer uma revisão da sua vida, você conseguir ter essa empatia e perceber a forma como o seu próximo pensa, aquilo que ele sente também, isso é a porta estreita, ou uma das portas estreitas da qual Jesus faz menção aqui, né? Não é fácil para todos nós realizarmos esse tipo de trabalho, né? Então, quando nós chegamos próximo das pessoas que nós amamos, né, e nós conseguimos compreender a forma como elas pensam, como elas sentem, né, nós estamos realizando esse trabalho. Porque ficar só no nosso orgulho, no nosso egoísmo, é exatamente estar passando pela porta mais larga. É muito mais fácil para a gente isso, né? Mas quando a gente consegue, de alguma forma, ser mais humilde, né, tentar entender, tentar passar por essas situações que são complicadas na nossa vida e entender tudo isso, né, é a forma de nós estarmos passando pela porta mais estreita. São coisas que acontecem na nossa vida o tempo todo, às vezes no nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que realizar tarefas que não são do nosso agrado num determinado momento ou no primeiro momento, né? Mas aquilo nos serve como um aprendizado para algo que possa vir e pode ser muito maior, muito melhor para nós, né? Então, às vezes, a gente tem uma pessoa que está ao lado ali e que pode ser meio complicada, um chefe, uma pessoa imediatamente superior a nós, mas que carrega muita experiência, tem muito conhecimento, e a gente tem a oportunidade de estando ao lado dela, absorver esse conhecimento, né? Tem uma outra história que eu não sei se eu já contei aqui também, na época da faculdade, uma colega nossa, o professor nosso estava começando a falar a respeito de projetos, gerenciamento de projetos, e nós tínhamos uma colega que já trabalhava com isso, já usava todas as ferramentas nessa área e tinha um ótimo conhecimento a respeito, né? Então, quando o professor começou a falar sobre aquilo, né, para a grande maioria do pessoal, era algo absolutamente novo, né? Mas para ela, não, né? Então, o professor começou a explicar alguma coisa e eu me lembro que ela fez um comentário assim bem de desprezo sobre aquilo que ele estava falando, né, porque ele estava iniciando, começando pelo comecinho mesmo, para a gente poder aprender, né? E ela já usava ferramentas bem avançadas, né, para gerenciamento de projetos, né? E o professor teve que chamar a atenção dela, falar, olha, eu como professor eu preciso dar toda a base teórica que o pessoal precisa, né? E a partir disso a gente parte para a prática. Tem várias ferramentas que a gente pode usar para isso, né? Mas para ela foi muito mais fácil se mostrar superior ao resto dos colegas da turma do que, por exemplo, ajudar a gente a entender aquilo que ela já tinha experiência, né? Naquele momento, ela usou a porta mais larga. Ela poderia ter usado a porta mais estreita e ter chegado próximo da gente e ter nos ajudado a entender aquilo que o professor estava passando, né? E começar pela teoria, começar pelo começo é o
mais prático, né? Até o Kardec fala que quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente tem que começar pelo começo, né? A gente começa pela teoria, né? E depois vai para a prática, né? Então, você começa conhecendo os fundamentos da doutrina e depois você passa para outras fases, né? Até para a parte prática, né? Quando se fala em mediunidade e tudo mais, né? Então, é mais uma forma de nós estarmos utilizando essa porta estreita, que é tão difícil para nós, né? E ao invés de usar a porta larga, né? Ao invés de usar a porta estreita. Outra coisa que a gente pode colocar e que está muito em voga, e acho que a gente precisa falar a respeito disso, né? Quando, por exemplo, nós falamos de corrupção no país, né? O corrupto é aquela pessoa que usa a porta mais larga para conseguir aquilo que precisa, né? E acaba se utilizando de todas as facilidades que o nosso mundo oferece, né, para ter uma vida boa, para ter ganhos e tudo mais, né, enquanto que, no final das contas, ele acaba prejudicando outras pessoas, né, que poderiam estar utilizando os mesmos serviços, poderiam estar usando das mesmas facilidades, né. Então, ele acaba trazendo para ele uma série de recursos, né, sejam físicos, de sistemas ou financeiros, que acabam faltando para outras pessoas, né? Então, ele se utiliza de todas essas facilidades e, no final das contas, prejudica as outras pessoas que também precisam dos mesmos serviços e tudo mais. É também uma forma de nós estarmos utilizando a porta larga ao invés da porta estreita. Então, no nosso dia a dia, a gente vai ter vários exemplos disso, e hoje eu estava na frente da escola, esperando a minha filha sair, né? E a gente sabe como é essa questão de trânsito, como é que as coisas funcionam, né? E, infelizmente, é difícil porque tem alguns pais que querem deixar o filho na porta da escola e querem pegar o filho na porta da escola, no final da aula, né? E a escola onde a minha filha estuda, aliás, os meus 2 filhos, né, estudam em quarteirões que não tem lugar para você estacionar o carro. Então, é complicado. Então, para poder pegá-la, eu tenho que deixar o carro assim, a 2 quarteirões lá para baixo e subo a pé para poder pegá-la, porque aí junta aquele monte de gente, pai e tal, né? Mas hoje foi interessante, porque teve um pai que parou o carro na frente da escola e ficou segurando o trânsito ali, né? Então, tem as peruas de escola que têm prioridade para buscar as crianças, para pegar, e já tomam um bom espaço ali, né? E o trânsito fica totalmente difícil, e as crianças estão saindo, e tem pai chegando, e o cara parou o carro na frente da escola e ficou esperando. Abriu a porta e ficou esperando o filho chegar. É a porta larga para ele, muito fácil ele fazer isso, né? Enquanto que outras pessoas não conseguem circular pela rua, né? Então, você pensar só em você mesmo, né? É o mais puro egoísmo da pessoa, do ser humano, não levando em conta que outras pessoas utilizam a mesma via, precisam passar, que outras pessoas têm pressa também, todo mundo tem pressa. Eu precisava vir para cá, para a palestra, e estava já atrasado, né? E, da mesma forma, não conseguia passar por ali para poder deixar a minha filha em casa e vir para cá, né? Então, dentro da nossa vida, nós temos várias oportunidades aí de transpor aí a porta estreita, mas a gente acaba procurando o caminho que é mais fácil, né? Infelizmente. Mas isso tudo tem a ver ainda com essa nossa condição, né? Então, aqui no Livro dos Espíritos, o Kardec nos chama a atenção não, quem chama a atenção, na verdade, são os espíritos. Ele faz uma pergunta que é muito interessante, e ele fala a respeito da felicidade terrestre, né? Então, quando nós falamos a respeito da porta estreita, ou quando nós falamos que uma pessoa
rica não consegue entrar no reino dos céus, a gente acha que essa felicidade ela é impossível de ser alcançada, né? E os Espíritos nos explicam que não, né? Essa felicidade ela pode ser alcançada por todos nós, né? Então, na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, né, Kardec faz a seguinte questão: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Né? E a espiritualidade nos responde o seguinte: com relação à vida material, é a posse do necessário. Né? E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Né? Então, o nosso trabalho é exatamente esse, de estarmos com a nossa consciência tranquila. Nós conseguirmos chegar na consciência tranquila. Essa é a felicidade que nós vamos alcançar nesse mundo. Né? A felicidade absoluta, a gente só vai conseguir no dia que nós chegarmos num mundo superior, num mundo feliz mesmo. E a gente não tem ideia do que seja essa felicidade absoluta. Né? Mas, por hora, nós podemos conseguir essa felicidade relativa ao nosso mundo, aquilo que é possível dentro do nosso mundo de provas e expiações, e é realmente possível sermos felizes aqui. Né? E ele nos coloca aqui que, com relação à vida material, é a posse do necessário. E com o nosso trabalho, é totalmente plausível que nós tenhamos as coisas que sejam necessárias ao nosso sustento, ao nosso conforto e das pessoas que estão à nossa volta. Né? Por isso que nós trabalhamos, por isso que existe o trabalho, por isso que nós adquirimos conhecimento, por isso que nós construímos as nossas casas, por isso que existe a ciência, por isso que existe a medicina, para que a gente possa, de alguma forma, mitigar os problemas, né, as dificuldades que nós temos nesse mundo. E a cada conquista que nós temos, sejam elas materiais ou conquistas espirituais, nós sentimos essa felicidade. Né? Então, às vezes, por algo muito pequeno, né, a gente fica muito feliz. Né? O nosso time ganha um jogo no final de semana, a gente fica feliz. Parece uma coisa muito boba, mas é algo que faz parte do nosso mundo. Né? É aquele momento meio catártico que nós temos. Faz parte do nosso mundo. Né? É uma felicidade que nós podemos carregar. Quando a gente realiza um determinado trabalho, eu vou dar um exemplo lá da Casa de Luz. Né? Esse final de semana, a gente está fazendo a venda de panquecas, né? Aquela coisa que é normal das casas espíritas para se manter. Então, a gente está fazendo a venda de panquecas e a gente conseguiu vender e atingir o objetivo que nós tínhamos de venda de panquecas. Então, todo mundo lá conseguiu fazer as vendas e a gente vendeu super bem. Então, foi muito legal. Então, é uma felicidade para a gente, porque a receita obtida com essas vendas garante a sustentabilidade da casa. Então, é algo que é bacana para a gente. Ah, mas é só isso? Evidentemente que não. Né? Porque a partir do momento que a casa está de portas abertas, que as pessoas estão preparadas, chegam as pessoas para serem atendidas, né? Da mesma forma como é aqui no Missionários. Né? E quando as pessoas chegam para ser atendidas, é uma outra satisfação para nós. Porque se as pessoas procuram a casa, é porque, de alguma forma, nós estamos fazendo um trabalho bom. Né? Então, quando nós recebemos essas pessoas, a gente fica também feliz. Né? Nós estamos atingindo um outro objetivo, que é um objetivo do trabalho, de alguma forma levar esclarecimento, de alguma forma levar o consolo a essas pessoas que procuram a casa espírita. Né? Então, é uma outra forma de nós termos a nossa satisfação. Né? Então, são as coisas que nós temos que conviver, né, nesse mundo. Parece, às vezes, ser coisas antagônicas, né, a questão material, mas a questão espiritual, mas não são coisas que, nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo ainda material, elas são complementares.
né? Então, trabalhar e receber o seu salário é algo que é justo e que nós precisamos, porque a partir desse salário nós vamos dar o necessário, o conforto à nossa família. Pode ser um salário maior ou menor, isso não importa, né? A questão é que seja justo e honesto, né? E aí tem uma outra parte que é esse trabalho de autoconhecimento, de crescimento espiritual, de crescimento moral, que todos nós também vamos aos poucos fazendo, né? A espiritualidade nos diz que o bom espírita, né, ou que o homem de bem, é aquele que está fazendo esforços, né, para domar as más tendências, né? E é muito interessante essa questão de domar as más tendências, porque ele não fala que não é que o bom espírita ou que o homem de bem não é aquela pessoa que já conseguiu fazer esse trabalho completamente, né? Ele fala que é aquela pessoa que está tentando, que está realizando esforços nesse sentido, né? E quando a gente fala que nós estamos intentando isso, fazendo esforços nesse sentido, todos nós aqui nos colocamos como pessoas de bem, como bons espíritas, né? Porque nós estamos realmente tentando fazer esse trabalho, né? E quando nós realizamos isso, e nós sabemos que é um trabalho que leva tempo, é algo que nós vamos fazer não só numa encarnação, mas em várias encarnações, né? Isso é muito consolador para todos nós. Porque em certos momentos a gente não vai conseguir realizar da melhor forma, né? E é absolutamente normal isso, né? E Deus, na sua bondade, né, nos dá tantas oportunidades as quais nós precisamos para que a gente possa realizar essa tarefa. Então é muito importante que a gente pense nisso, não seja tão duro com nós mesmos, né, nos cobrando, mas da mesma forma possamos continuar sempre realizando isso, né, porque de alguma forma nós vamos trabalhando, melhorando, e é dessa forma que nós vamos deixar que esse mundo seja um mundo de provas e expiações e passe para um mundo de regeneração, um mundo melhor, onde não haja tanto sofrimento, não haja tanto mal, onde nós possamos realmente ter uma vida um pouco mais tranquila e realizar esse trabalho de aprimoramento de uma forma mais fácil, mais tranquila, né? Falando sobre essa questão da felicidade relativa, né, do nosso mundo, a pergunta 921 também é muito interessante, está lá no Livro dos Espíritos. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa, né? O homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como uma parada momentânea numa hospedaria de má qualidade. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la, né? Kardec gosta de fazer esse tipo de algumas analogias, né? Ele fala que a gente não deve julgar as pessoas, ou julgar, por exemplo, uma população inteira, uma cidade, se você vai visitar ou o hospital ou o presídio daquela cidade, né? Ali estão as pessoas que estão doentes, né? Doentes do corpo, doentes da alma, né? Mas não é todo mundo daquele jeito, né? E aquelas pessoas que estão no hospital, que estão no presídio, elas estão tentando se curar, né? Algumas nem tanto, né? Mas a ideia é que elas não queiram mais voltar para aquele lugar, né? E a nossa vida nesse nosso mundo é mais ou menos isso, né? É essa tentativa de aprendizado, essa tentativa de melhora,
para que nós possamos ir para um lugar melhor, para um mundo melhor. Né? Então, todo esse trabalho que nós realizamos, todos esses estudos, as coisas mais simples que a gente faz na nossa vida, né? E os Espíritos nos deixam muito claro que é pela prática da caridade que nós vamos aprender e nós vamos melhorar. Né? Então, todo o trabalho que nós realizamos aqui, desde do trabalho que seja mais especializado, que seja o mais nobre, até as coisas mais simples que possam ser colocadas à nossa frente, eles têm um valor muito grande dentro da nossa vida. Né? Então, muitas vezes nós pensamos, eu vou passar uma vassoura lá no salão do centro, né? É muito pouca coisa isso daí. Né? Mas pensa bem o quanto que é legal a pessoa que chega aqui à casa espírita, né? E encontra, né, tudo limpinho, as coisas parecem que é mais aconchegante para todo mundo quando ela encontra tudo limpinho. Né? Às vezes, não, o trabalho importante é do médium que está atendendo ali do lado. Né? O trabalho do médium ali é muitíssimo importante, mas se não tiver as pessoas que façam a recepção, que façam a ficha, né, que façam a triagem lá na frente, que podem parecer serviços menos importantes, né, o trabalho dentro da casa espírita não funciona. Se a gente não fizer o atendimento, né, como se faz em todas as casas, o trabalho não funciona. Então, desde o trabalho mais humilde, daquilo que é chamado de mais humilde, até aquilo que tem mais visibilidade para as pessoas, ele tem uma importância muito grande e aquilo age de uma forma muito forte a cada pessoa, né, a cada um que está trabalhando e a cada pessoa que está recebendo o benefício e pode, naquele momento, estar mudando uma vida totalmente. Né? Então, essa questão da porta estreita, né, ou da porta mais larga, ela nos traz essa ideia de aprendizado, né, que nós devemos ter. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós não vivemos uma única vida. Né? Se nós estivéssemos presos a uma única existência, muito provavelmente não seria justo aquilo que acontece com todos nós, porque as várias existências que nós temos nos dão oportunidade de muitas experiências diferentes. Né? E dentro dessas experiências é que acontecem o aprendizado. Né? Então, muitas vezes acontecem também as nossas faltas, os nossos problemas, mas a gente vai ter a oportunidade de corrigir isso, a gente vai ter a oportunidade de reparar num determinado momento. Então, naquela vez em que a gente achou mais fácil passar pela porta mais larga, a gente acabou causando algum tipo de problema para nós mesmos, né? E talvez tenhamos causado problema para outras pessoas, né? E isso volta para que a gente possa corrigir, fazer bem feito, fazer de uma forma melhor, né? E aí é que entra a experiência da porta estreita. É mais difícil? Pode ser mais difícil. Esse trabalho de reconhecimento, de aprendizado, ele é mais difícil. Mas ele é muito compensador no final. Né? Eu, de vez em quando, falo isso para o meu filho, porque hoje em dia, fazer as crianças sentarem e estudar é super difícil. Né? Tem videogame, tem celular, um monte de coisa que chama a atenção das crianças. Né? Então, é complicado você fazer com que elas sentem e se concentrem no trabalho. Né? O videogame é a porta larga. Todo mundo quer se divertir. Eu também gosto de brincar no videogame. Também gosto. Né? Também gosto de jogar bola e tudo mais. Né? Mas não é só isso, né? É legal a gente se divertir, a gente ter aquele momento de relax, né? Todo mundo precisa disso, mas a gente precisa ter foco naquilo que realmente importa. E as duas coisas podem andar juntas, né?
o momento do aprendizado, o momento que a gente precisa ter o foco naquilo que realmente importa, que vai fazer diferença no nosso crescimento, seja intelectual, seja espiritual, e aquele momento que você descontrai, que é muito bom você estar ao lado dos amigos e tudo mais, para fazer algo que você gosta, né? Mas se a gente ficar só naquilo que a gente gosta e que traz muita satisfação naquele momento, talvez falte o conhecimento lá na frente, né? Então eu sempre tento colocar isso pro meu filho, que é muito bom no videogame, né? Mas que de vez em quando sofre na matemática, né? Então é importante que a gente consiga dosar as coisas, né? E na nossa vida o tempo todo é isso, né? Não é só nas brincadeiras da criança, mas na nossa vida como um todo. Então eu gostaria muito de deixar para vocês essa mensagem, que é a de que nós temos todas as oportunidades aí para que nós consigamos nos melhorar, né, espiritualmente, moralmente, né? Nós temos a oportunidade do trabalho, seja o trabalho material, né, seja o trabalho espiritual. Nós temos todas essas oportunidades. E quando nós aproveitamos essas oportunidades, que podem, a princípio, parecer difíceis, podem parecer complicadas, mas que, quando nós conseguimos atravessar essa porta, esse caminho mais estreito, vão trazer uma satisfação, uma felicidade muito grande, né? Uma paz muito grande para todos nós, né? Isso é a recompensa que nós vamos ter por tudo isso, né? E quem sabe lá na frente nós não vamos sofrer tanto, né, na nossa vida como nós ainda temos que sofrer nesse momento, né? Então, os problemas eles existem pelo fato de nós estarmos no mundo de provas e expiações, então isso é natural. A forma como nós vemos esses problemas, como nós encaramos, isso é importantíssimo, né? Porque a gente pode se sentir a pessoa mais desgraçada do mundo, aquela que sempre é esquecida por Deus, aquela coisa toda. A gente pode reclamar de tudo, ou a gente pode ter um olhar mais positivo sobre aquilo que nos acontece e usarmos essas situações para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, né? E quando isso acontece, a gente acaba chegando lá na frente muito melhor, muito mais forte, né? É essa a ideia que Jesus nos traz a respeito da porta estreita, porque quando nós conseguimos passar por esse caminho, por mais difícil que ele seja, nós vamos estar tendo um ganho muito grande na nossa vida, na nossa existência, e com certeza as pessoas que estão à nossa volta, nossos familiares, nossos amigos, eles também vão estar tendo esse exemplo, né? Então é algo que vai, além de tudo, incentivar outras pessoas a realizar esse mesmo caminho, a fazer essas mesmas tarefas, tá? Chegando aqui ao final do nosso trabalho, do nosso estudo dessa noite, gostaria de parabenizar todos os pais, né, todos nós que realizamos esse trabalho, que não é fácil de orientar aí as nossas crianças, os nossos filhos aí nesse mundo que parece cada vez mais maluco, né? Mas é um mundo cheio de possibilidades, né, que nós não tínhamos quando nós éramos crianças, né? Então, as coisas hoje acontecem muito mais rápido, é tudo muito mais fácil, o acesso à informação e tudo mais, né? E para a gente é sempre um grande desafio, porque as coisas antigamente aconteciam mais devagar e hoje acontece tudo na velocidade da luz, né? Então, não é fácil, mas é um desafio que é muito legal, muito interessante. É uma vida muito boa que a gente tem. Então, eu gostaria de desejar a todos um feliz Dia dos Pais, que aqueles que são pais possam estar ao lado dos seus filhos, aqueles que ainda não são pais possam estar junto dos seus pais, aqueles que já perderam, né, ou já têm os seus pais no plano espiritual, lembrem deles com carinho, elevem o seu pensamento aos pais, aos avós, né, aos nossos antepassados, que
muito do que nós somos hoje depende deles, né? Veio com eles, da experiência que eles tiveram, da vida, do trabalho deles. Então é muito importante que nós lembremos com carinho de tudo que eles fizeram para nós, né? Muitas vezes a gente tem críticas a fazer em relação a eles, né? E muitas vezes essas críticas podem até ser fundadas, né? Verdadeiras, mas a gente tem que lembrar que cada pessoa tem um momento, está no seu momento espiritual, no momento do seu conhecimento, e que essas pessoas, por mais difíceis que elas possam ter sido em algum momento da vida, elas também estão crescendo, elas também estão tendo a oportunidade de se renovar, e a gente não deve carregar mágoas nunca, como a nossa colega da história que eu contei no início, porque quando a gente traz mágoas, somos nós que somos prejudicados, né? Então a gente tem sempre que vibrar muita luz, muito amor para todo mundo. Então elevem o pensamento, lembrem-se dos seus pais, façam uma prece por eles, porque eles vão estar sempre sendo muito agradecidos por isso, né? Essas vibrações chegam para eles e trazem um benefício enorme. Tá, gente, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela recepção de vocês, pelo esse momento e pela oportunidade de estar estudando o Evangelho aqui junto com vocês. Tá? Uma boa noite. Muito obrigado. O Ricardo falou de panqueca, de uma fome, né?